Boa noite, pessoal, um bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem assistir esse vídeo em diferentes horários. Eu sou o professor Davi, estou com vocês para nossa revisão para o concurso de Saquarema. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite, a esse momento de aprendizado. Eu estou muito feliz que a gente está aqui junto para discutir alguns assuntos que vão cair na prova de vocês. E a gente vai tirar muitas dicas valiosas no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e olha só, vai chegando, vai dando seu like no vídeo e coloca aí na descrição do vídeo o teu nome e a tua cidade. Se você é de Saquarema, de alguma cidade vizinha, quero conhecer todos vocês. Vou estar acompanhando aqui o bate-papo simultaneamente para ver o que vocês estão falando, para saber como que tá indo. Então vamos fazer o seguinte, eu atendi o pedido de vocês. Vocês pediram muito para que nós fizéssemos a revisão, ok. No dia da revisão de São Paulo, vocês estavam em peso. Professor, revisão para Saquarema. Então, vocês mandam. Então, vamos fazer o seguinte. Eu colaboro com vocês, vocês colaboram com o professor Davi. Pega o link dessa aula, o link desse vídeo, manda para seus colegas que vão fazer essa prova e talvez não estão sabendo. Joga também no grupo de professores da tua escola, de grupo de estudo, para a gente estar junto nesse grande momento de aprendizado, beleza? Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho aí, enquanto o pessoal vai chegando, algumas informações sobre a aula de hoje. Olha só, vamos tratar objetivamente os conteúdos daquela parte de legislação comum para os cargos que farão a prova no domingo, dia 29. E amanhã também tem prova, né, no sábado. Eu compilei algumas informações, alguns pontos que eu acredito serem mais importantes. E vocês vão pegar a apostila que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Vocês já podem baixá-la, já podem entrar e acessar. E é importante dizer que você não tem que imprimir, acompanhar. Você pode, por exemplo, acompanhar na tela comigo, fazendo observação. Se você quiser imprimir, imprima. Se você quiser ver ela no notebook enquanto você me assiste no celular, não tem problema. O importante é que você participe e se ligue nas dicas que nós faremos, ok? E aí, tá chegando mais gente, hein? Já vai colocando aí qual cidade. É tudo de Saquarema mesmo, pessoal? Rapaz, tem outras cidades aqui também. Tem outras cidades aqui perto do Rio. Isso aí. Olha, não esqueça de compartilhar o link desse vídeo. E o que nós faremos durante a nossa transmissão hoje? Nós vamos abordar de uma forma bem objetiva. O foco hoje não é eu explicar toda a teoria, a origem da lei e o contexto da lei, não.
Hoje eu quero ser bem objetivo. Eu vou resumir um pouco, assim, ó, essa lei aqui é mais importante isso, isso, isso. Porque senão a gente vai ficar aqui 2, 3 horas, não é verdade? Então a gente vai fazer isso, mas se liga no que eu vou falar. Tem algumas dicas importantes, alguns pontos, eu tenho certeza, pelo menos uma ou duas questões nós vamos acertar aqui hoje. Eu vou falar que vai cair, e vocês amanhã e domingo vão mandar a foto para mim postar nos stories da questão, beleza? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos começar agora a gente estudar sem perder tempo, até os minutinhos que a gente está rodando aí. Vem comigo pro cantinho da tela, vem comigo aqui. Eu já desliguei a música, eu só queria fazer um momento mais alegre, para nossa live começar alegre, para nossa noite de sexta-feira ser alegre. Já quero começar parabenizando-os por reservarem esse tempo na sexta-feira de vocês em prol de seu sonho, em prol do seu objetivo, em prol daquilo que você quer. Parabéns, tá? Você tá, assim, fez a melhor escolha no dia de hoje. Então é o seguinte, vamos lá, revisão de Saquarema. Quero falar de todos aqueles tópicos da parte comum. Brevemente, quero começar com a nossa Base Nacional Comum Curricular. Um dos documentos mais recentes que a gente tem em relação à educação brasileira, publicado em 2017 e posteriormente complementado em 2018 com a parte do ensino médio, beleza? Em 2017 foi publicada a parte da educação infantil e do ensino fundamental. Só que em 2017, não sei se vocês lembram, estava acontecendo aquela reforma do ensino médio. Tira isso, põe filosofia, tira inglês, bota inglês, é itinerário, né? E foi uma bagunça. Então, naquele contexto, o Ministério da Educação entendeu que seria melhor aguardar como ficaria aquele processo. Então, assim, define os itinerários, todo aquele processo. E em 2018 foi lançado a BNCC para o ensino médio. Então, só acrescentou, não mudou a parte introdutória, aquilo que faria, não. Só acrescentou a parte final. Então, nós vamos resumir o que a BNCC ela traz para gente. Agora, BNCC é uma referência para que as escolas e redes de ensino atualizem seus currículos ou construam e elaborem seus currículos. Então a BNCC ela veio para normalizar e unificar o ensino no país, porque curricularmente isso não acontecia. Professor, não acontecia? Não. Vocês já repararam que alguns livros, por exemplo, do ensino médio, um conteúdo que você tinha que trabalhar no segundo ano, estava no livro do primeiro ou do terceiro e vice-versa? Eu, professor de matemática, eu já trabalhei em matemática financeira no segundo ano, mas o conteúdo estava no livro do primeiro ano. Mas deixa eu te explicar por que acontece isso. Hoje a BNCC é uma referência obrigatória para a gente elaborar currículos. Todos têm que seguir. A BNCC ela é muito destrinchada. Olha, matemática, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. E ainda coloca em ordem esse conteúdo primeiro, esse conteúdo depois em ordem. 1, 2, 3. É claro que essa ordem não é, assim, engessada. Mas, assim, dando uma noção de graduação dos conteúdos, de complexidade. Mas, isso hoje fez com que todas as escolas públicas e privadas tivessem a obrigação de seguir a BNCC e a BNCC está explicitamente detalhada. Até termos a BNCC, a referência curricular que nós tínhamos eram os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, os chamados PCNs. Os PCNs traziam conteúdos que deveriam ser trabalhados. Só que, diferentemente da BNCC, os PCNs não traziam aquele detalhamento série por série, ano por ano. Os PCNs traziam os conteúdos assim, de uma forma geral. Ensino fundamental, anos iniciais, matemática, colocava tudo. Ensino fundamental, ciências, colocava tudo dos anos finais. E aí, cada escola, cada currículo organizava. E os PCNs não eram obrigatórios. Não eram obrigatórios. Pensa que até 5 anos, 6 anos, gente, 2017 já tem 6. Oxe. Há 6 anos a gente não tinha um documento obrigatório, oficial, detalhado, explicitando em ordem, organizadamente, os conteúdos a serem trabalhados. Pense só, a revolução que foi a BNCC, que é a BNCC. Então vamos lá. PCNs, RCNs, DCNs e BNCC. Vamos pegar aqui por ordem de lançamento.
No ano de 1997 e 1998 foram lançados os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, e os RCNEs, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que era equivalente ao PCN da Educação Infantil. Ambos não eram obrigatórios, mas sim parâmetros e referenciais para que as escolas e sistemas construíssem seus respectivos currículos. Esses documentos não eram obrigatórios. Então vamos lá, finalzinho ali da década de 90, em 1999, começou a ser publicado diretrizes curriculares nacionais para algumas etapas, começando ali, creio que pelo ensino médio, mas essa nem vale porque o ensino médio mudou, agora nós temos novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. E a partir dos anos 2000 tivemos a publicação das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, quando ampliou a carga horária, o tempo do ensino fundamental, diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, teve nova diretrizes curriculares para o ensino médio, agora atualizou, tanto que as novas DCNs para o ensino médio escreve assim, atualiza as DCNs para o ensino médio. E todos os documentos da DCN eram obrigatórios, todas as DCNs. Só que as DCNs, elas não trazem conteúdo, elas não falam o que tem que ensinar. Mas as DCNs falam como tem que se ensinar, como deve ser o currículo e como devem ser as práticas pedagógicas escolares para atender o currículo escolar. Então, essas diretrizes, elas são obrigatórias até hoje. Não eram porque elas ainda estão em vigência. Então, com o passar dos anos, com a discussão de vários grupos de trabalho, com a contribuição da sociedade, dos alunos, com a participação de todos, foi organizado um grupo de trabalho para se pensar numa base nacional que fosse comum, a BNCC. Então a BNCC, ela não invalida os PCNs e RCNs, tampouco as DCNs. O que a BNCC faz é simplesmente juntar tudo que previa os PCNs e os RCNs. O que ela faz? Ela junta tudo que estava previsto aqui em cima, olha só, e compila tudo na BNCC, um documento muito completo. Então a BNCC é esse documento que traz essa referência e compila tudo. Todos aqui de cima ainda têm validade, mas a BNCC ela é mais objetiva, ela foi feita a partir das discussões apontadas, levantadas, da implantação dos PCNs, RCNs e DCNs. O que a BNCC traz para a gente? Começando. A BNCC é um documento oficial que apresenta um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todo estudante tem direito de aprender. Aprendizagens essenciais. O que é essencial? Que não pode faltar. Por exemplo, você fala, não, é essencial que eu revise o conteúdo da prova sexta e sábado. Ou seja, não pode deixar de fazer. Então, a aprendizagem essencial é algo que eu não posso deixar de aprender. Então, a BNCC traz, claro, um conjunto orgânico e progressivo que vai ampliando, que vai crescendo, de aprendizagens que todos os alunos devem aprender. Melhor dizendo, direitos de aprendizagens. O aluno tem o direito de aprender aquilo. A BNCC ela aponta onde queremos chegar. A BNCC mostra: o aluno tem que desenvolver isso, ou seja, no decorrer daquele ano letivo, ao final ele tem que saber aquilo ali, é aquilo que ele tem que aprender, explicitando os objetivos, os direitos de aprendizagem daqueles estudantes, ok? Então o que a BNCC traz? Um conjunto orgânico progressivo de aprendizagens essenciais. Isso aqui são palavras-chave da BNCC, tá? A próxima palavra-chave é educação integral. A BNCC, ela traz uma definição interessante de educação integral. O conceito de educação integral na BNCC, ele se refere a uma formação global do indivíduo, uma formação geral do indivíduo, em suas múltiplas dimensões, física, emocional, espiritual, social, e várias dimensões. A educação integral entende que o aluno não é simplesmente um estudante. Ele é um homem, um ser humano que vive em sociedade, é dotado de emoções, sentimentos, de uma cultura, de uma história. É um sujeito sócio-histórico e por isso a escola precisa compreendê-lo em sua totalidade, se assim o quer ensiná-lo. Então, a BNCC traz essa ideia de educação integral, uma formação global, ok? A BNCC, ela explicita e deixa claro o seu compromisso
com a educação integral. Então a BNCC afirma seu compromisso com o quê? Com a educação integral, que visa a formação global do indivíduo em suas múltiplas dimensões. Agora, vale lembrar que educação integral não pode ser confundido com educação em tempo integral, que é aquele processo educativo que o aluno fica pelo menos por 7 horas na escola durante o dia. É claro que um dos pilares da educação integral, isso aí da BNCC não é, educação integral num todo, fala que para a gente ter uma educação para integralidade, como aqui quer, um dos fatores pode ser uma ampliação da jornada escolar com qualidade. Então, se a jornada regular de 4, 5 horas amplia para 7, 8 horas por dia com qualidade, a educação em tempo integral vai ser fundamental para a educação integral, formação global do indivíduo, ok? Então vamos lá, BNCC é a base, e a base, ela direciona, ela permite organizar, montar o nosso currículo, ok? Então a BNCC, ela permite revisar o currículo. Só, pessoal, que a gente sempre fala que é revisão de currículo, mas a própria BNCC fala isso. Naturalmente, se você vai mudar o currículo, você tem que mudar a proposta pedagógica da escola. Então, se você muda a forma de organizar o currículo, as ideias, o viés da BNCC, naturalmente a proposta pedagógica é atualizada. Então, não é só o currículo, a proposta pedagógica também ela é impactada com o surgimento, com a implantação da BNCC. Nessa ideia de formar para integralidade, a BNCC, ela defende o desenvolvimento de um conceito chamado competências. Antes de falar de competências, deixa eu te falar o que são habilidades. Habilidades são pequenas coisas que nós sabemos fazer. Eu consigo ligar o computador, digitar um texto, escrever bem, compreender mensagem, preencher formulários. Eu consigo me relacionar bem em equipe. Olha só, isso aí são habilidades, são coisas pequenas. Só que se eu juntar todas essas habilidades, eu posso ser um bom supervisor escolar. Então, eu tenho competência para ser supervisor escolar por conta de ter adquirido várias habilidades de comunicação, de documentação, de leitura, de interpretação. Então, a competência, ela é uma reunião de várias habilidades. Então, eu pego várias habilidades e tenho uma competência. Então, você não tem habilidade para ser concurseiro. Você tem competência para ser concurseiro. E essa competência advém da reunião de várias habilidades. Afinidade com a internet, capacidade de concentração e leitura, disciplina, curiosidade, familiaridade com as redes sociais, com a internet para buscar fonte de ajuda. Então, todas essas habilidades suas te levam hoje a ter competência para ser concurseiro. Então, definindo como que a BNCC define o que é competência. Você já entendeu que competência é um monte de habilidade junto e ela é um total. Competência na BNCC é a mobilização, isso aí vocês têm que completar, tá? Porque não tá aqui não, aqui só tá um resumo. É a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver suas demandas cotidianas, ok? Então, competência é a mobilização, ou seja, você utilizar isso para resolver suas demandas do dia a dia. Então, nesse sentido, competência, desenvolvimento de competência é foco da BNCC, porque a BNCC não se preocupa só com as habilidades, ela entende que tem que desenvolver a competência, que é saber usar. Eu tenho habilidade, mas se eu não sei usar todas as minhas habilidades em prol da minha vida social, da prática social, de que vale? Não vale de nada. Então, é o seguinte... Quando nós... deixa eu só fechar um negócio aqui. Quando nós pegamos a ideia de educação integral, a competência também tem que pensar na formação geral. Então foi se pensado em competências muito abrangentes, que vão além das competências que devem ser desenvolvidas nas áreas de conhecimento e disciplinas. Então o BNCC trouxe 10 competências gerais, que é algo primordial. Olha, as competências gerais da BNCC, sim, é o âmago da BNCC. A maior parte de questões, tudo gira em torno das 10 competências gerais. Então nós temos as 10 competências gerais que se desdobram nas competências específicas das áreas de conhecimento e aí vão para cada disciplina, componente curricular, os objetivos de aprendizagem de cada disciplina. Eu já falei lá em cima, né?
apressei, competências e habilidades. Então vamos lá, eu trouxe aqui a definição para ficar mais fácil. As competências são um conjunto de habilidades e conhecimentos relacionados que podem ser desenvolvidos por meio de treinamentos ou experiências e possibilitam a atuação efetiva em um trabalho, em uma situação. Isso aqui, pessoal, essa definição aqui eu peguei em outro documento curricular. É aquela que eu falei ou que está escrito na BNCC. Mas traduzindo, as competências são um conjunto de habilidades e conhecimentos que se relacionam e que pode ser desenvolvido por meio de treinamentos ou experiências, possibilitando você ter uma ação num trabalho ou numa situação. Por outro lado, as habilidades são qualidades que o profissional tem para realizar alguma atividade. São aquelas características que podem ajudar o profissional a desenvolver competências. São as pequenas coisas que você pode saber. Continuando aqui. Vamos agora ler esse artigo aqui que define o que são aprendizagens essenciais. Lembra que a gente falou lá em cima das aprendizagens essenciais? Esse artigo segundo aqui é da resolução que institui a BNCC. Junto com aquele documento bonitão, colorido, antes dele veio uma resolução do Conselho Nacional de Educação, trazendo toda a explicação da BNCC. O que são aprendizagens essenciais? Aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade de os mobilizar, articular e integrar, expressando-se em competências. É a capacidade de desenvolver habilidades, conhecimentos, atitudes e mobilizá-los, transformando-os em competências. Artigo 3º da mesma lei. No âmbito da BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimento, conceito, procedimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Parágrafo único. Para efeitos dessa resolução, com o fundamento do artigo 35A e no parágrafo 1º do artigo 36 da LDB, a expressão competências e habilidades deve ser equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagens presente na Lei do Plano Nacional de Educação. Na LDB, nós temos a expressão competências e habilidades. Mas no Plano Nacional de Educação nós temos direitos e objetivos de aprendizagem, mas elas são equivalentes, são a mesma coisa. Vamos falar sobre as 10 competências, bem resumidamente. As competências são competências que abrangem áreas gerais, fundamentais para a vida do indivíduo. E aqui a gente tem conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Resumidamente são essas. Você pode colocar uma tabelinha e colocar as 10 competências e escrever o nome delas. Se você quiser saber o que cada competência faz e para quê, por exemplo, conhecimento, para entender a realidade, comunicação, para partilhar informações. Depois você dá uma lida aqui, mas é um resumo aqui importante. Vamos lá. Plano Nacional de Educação. Vamos falar do Plano Nacional de Educação agora? Que o Plano Nacional de Educação é uma lei e está quase pertinho de acabar, tá? O Plano Nacional de Educação está perto de acabar. O Plano Nacional de Educação é um projeto, é uma organização oficial, concreta, do que se deve fazer em educação para os próximos anos. Então, o Plano Nacional de Educação ele foi publicado no ano de 2014, com validade de 10 anos, para o decênio 2014-2024. O PNE, ele tem vigência decenal, 10 anos. E como ele é organizado? Ele é organizado em cima de metas e estratégias. E essas metas são 20. Cada meta, ela é um objetivo onde você quer chegar. As estratégias são subações que permitem alcançar essa meta. Essas metas, elas abrangem várias áreas da educação nacional. E essas metas, elas têm estratégias condizentes, coerentes com a meta em geral. Então, se uma meta fala sobre ampliar a oferta de educação infantil, as estratégias vão ser mapeamento de crianças de 0 a 5 anos, construção de creches, financiamento de obras, formação de professores e auxiliares de creche. Então, vai ser uma ação casada. O Plano Nacional de Educação também, lá no início, quando você lê a lei, não o anexo com as metas,
fala de 10 diretrizes. Então ele tem 10 diretrizes. Você depois dá uma olhada lá. Isso aqui é só uma resumida. Artigo 5º do Plano Nacional de Educação. Esse artigo aqui é o que geralmente é mais cobrado. Ele fala que instâncias, quem vai acompanhar e monitorar, avaliar o cumprimento do Plano Nacional de Educação. São 4 instâncias. E geralmente isso cai na prova. O que mais cai, tanto no plano nacional quanto nos planos municipais de educação, é a pergunta sobre quais são as instâncias que acompanham o plano total de educação. Então vamos lá. Quem vai acompanhar? O Ministério da Educação, a Comissão de Educação na Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação no Senado, que pode ser uma ou pode ser duas, dependendo da questão, pode transformar em duas. Comissão na Câmara, comissão no Senado. O Conselho Nacional de Educação... o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação, ok? Então, são 4 instâncias que vão acompanhar. A pergunta pode ser sobre isso. Quais instâncias? Vale a pena você destacar isso aqui. Quais são as 20 metas? Eu resumi o que cada meta fala, só para a gente ter essa ideia. Você pode colocar depois 20 metas. Você coloca de 1 a 20 e escreve na frente o nome de cada uma. 1, educação infantil. 2, ensino fundamental. 3, ensino médio. 4, educação especial e inclusiva. 5, alfabetização. 6, educação integral. 7, aprendizado adequado à idade correta. 8, escolaridade média. 9, alfabetização e alfabetismo funcional de jovens e adultos. 10, EJA integrada à educação profissional. 11, educação profissional. 12, educação superior. 14, titulação de professores da educação superior. 14, pós-graduação. 15, formação de professores. 16, formação continuada e pós-graduação de professores. 17, valorização do professor. 18, plano de carreira docente. 19, gestão democrática. 20, financiamento da educação. São essas temáticas abordadas nas 20 metas. Depois você pode ler por alto. Não se preocupe com as estratégias. É claro que se você puder, você lê tudo. Só que é muito conteúdo. Eu acredito que de hoje para domingo, de hoje para amanhã, não faça essa leitura. Apenas foque nas metas. Porque quando vier estratégia, numa pergunta, tais estratégias são ligadas a qual meta? Você tem que matar a charada. Capacitar professores para atuarem no processo de alfabetização. Gente, isso aí é educação infantil? Não. É ensino médio? Não. Isso aí é alfabetização e ensino fundamental inicial. Então, tudo vai levar a um tema. Se você sabe desses temas aqui, ó, essa meta aqui fala sobre isso. Então, esses estratégias aqui tem que estar ligado aí. Se a questão vai ter alternativa para você ver quais metas, aí tendo alternativa você vai conseguir ligar. É só você ter malícia, ter um bom senso ali que você consegue marcar. E vice-versa, dá uma meta talvez perguntando qual é a estratégia. Você vê qual que mais se adequa ao tema, à temática daquela estratégia. Plano Municipal de Educação. Estou sendo rápido porque a gente tem que agilizar o tempo. O Plano Municipal de Educação de Saquarema é o primeiro plano municipal de educação que eu vejo e trabalho que é diferente dos demais. Todos os planos municipais de educação do Brasil são planos com a vigência 2015-2025. Por quê? Em 2014 foi publicado o Plano Nacional de Educação, falando que as redes e sistemas de ensino deveriam elaborar seus respectivos planos estaduais e municipais de educação. Então, no outro ano, todos os municípios, todos os estados fizeram seus planos municipais e estaduais de educação e publicaram. Então, é natural que isso tenha acontecido um ano depois. Só que o Plano Municipal de Educação de Saquarema, eu não consegui estudar o suficiente para saber se ele foi adiantado em relação ao que vinha ou se ele foi atrasado em relação ao que tinha que fazer antes. Pois o Plano Municipal de Educação de Saquarema, ele é de 2010. Isso aí, 2010. Olha só, março de 2010 dispõe sobre o Plano Municipal de Educação. A prefeita do município de Saquarema faz saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação nos termos do documento em anexo, que traz os objetivos do ensino fundamental, educação infantil, EJA e tal. Os poderes constituídos em articulação com as comunidades escolares e a sociedade civil procederão às avaliações periódicas da implantação do Plano Municipal de Educação, que deverá ser amplamente divulgado. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, março de 2010. Então vamos lá, 2010 que foi publicado. Agora, não traz detalhado aqui
quais seriam as diretrizes e quais seriam as instâncias. Não está detalhado igual no Plano Nacional. Mas o que eu quero que vocês foquem, tanto no municipal quanto no nacional? Quais são as diretrizes? No Plano Nacional você vai chegar e vai ver 10 diretrizes. E é bem possível que do Plano Nacional de Educação ele coloca 5 diretrizes, muda alguma colocando errado e pergunta qual não é ou qual é incorreta. Lembra disso? Então leia as diretrizes do Plano Nacional de Educação, são 10. Agora o Plano Municipal não tem essas diretrizes e também não tem as instâncias, mas não detalhadamente. Mas implicitamente já tá assim claro pra gente. Vamos lá. Quem vai acompanhar e fiscalizar conforme o plano? Municipal. Poderes constituídos, comunidades escolares e a sociedade civil. 3 instâncias, poderes constituídos, comunidade escolar, sociedade civil, que vão acompanhar e avaliar periodicamente a implantação do plano municipal, beleza? São 3 instâncias. Se falar daquelas outras, fórum, isso, não tem. Lá na frente, esse plano municipal de educação, de 2010, ele traz alguns tópicos que veio da Constituição. Porque a Constituição, ela fala da elaboração do plano municipal de educação, do plano nacional. E o plano municipal trouxe o artigo 214 para explicitar o que ele acredita. Então, aqui a gente tem as diretrizes do plano nacional lá na Constituição. É claro que quando foi publicado, isso aqui ampliou, modificou, porque a Constituição é de 1988 e o plano municipal de educação foi publicado 26 anos depois. Então, baseado no que está no documento, isso aqui está no plano municipal de 2010, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e o desenvolvimento... Aqui era 2 anos, tá? Plurianual não, desculpa. Vários anos, mas não definia 10 anos. Articulação e desenvolvimento de ensino em seus diversos níveis, integradas ações do poder público que conduzam a... Então, as diretrizes são erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então são 5 diretrizes que estão lá na Constituição para que o plano fosse elaborado, isso aqui é em 1988, num dos planos lá antigo. E o município trouxe isso aqui para o plano, então onde apresenta diretrizes é só nesse trecho aqui do Plano Municipal de Educação. Só que em 2014 foi lançado o Plano Nacional. Então, em 2014, Plano Nacional, em 2015, as prefeituras fizeram seus planos, com base no Plano Nacional. A Prefeitura de Saquarema não fez um novo. Ela apenas adequou o plano de 2010 ao que estava estabelecido no plano de 2014. Então, fez o seguinte, adequa o plano municipal, isso aqui é outra lei, 2015, adequa o Plano Municipal de Educação, instituído pela lei de 2010, as diretrizes, metas e estratégias previstas no Plano Nacional de Educação, em conformidade com a lei federal, tal. Então, a prefeita de 2010 era a mesma de 2015, Saquarema? Me responde aí, será que ela ganhou 2 vezes seguidas? Deve ser boa, hein? Fica adequado o Plano Municipal de Educação, instituído pela lei de 2010, as diretrizes, metas e estratégias previstas no Plano Nacional, em conformidade. Os objetivos e metas da presente lei são aquelas estabelecidas no anexo único, com vigência de 2015 a 2025. O município de Saquarema, através do Fórum Municipal de Educação, avaliará periodicamente a implementação do plano. Olha só como mudou. Em 2015, já falou que só o Fórum Municipal vai acompanhar e fiscalizar. Em 2015, falou que as diretrizes não estão aqui, mas elas são... elas absorvem as diretrizes do Plano Nacional, que são 10. E traz as metas e estratégias do Plano Nacional traduzidas para a realidade de Saquarema. Então, o que você vai prestar atenção? Cuidado, porque a questão pode se referir à lei de 2010 ou pode se referir à lei de 2015. Deixa eu te explicar o que acontece. Muitas bancas, principalmente as bancas menores, os elaboradores são contratados para fazer questões e dão os temas lá. Então, qual que é a lei do Plano Municipal de Educação? É a lei de 2010. A de 2015 apenas é uma adequação. Então, se o elaborador for simplesmente pegar
Plano Municipal de Educação de Saquarema, ele vai lá no de 2010 e vai elaborar a questão com base em 2010. Nós que estamos estudando isso todo dia, entendendo, nós sabemos que, bati o olho lá, a gente sabia que não estava adequado com o novo modelo. Só que quem vai elaborar, gente, isso aqui, se vocês soubessem o tipo de gente que elabora questão de prova, eu já elaborei questão de prova, eu já vi gente assim, secretário, não desfazendo de secretários, mas as pessoas que trabalham como auxiliar administrativo nas bancas, elaborando questão. Pegava um material, não tem essa legislação. Eu lembro que tinha uma prova de gari ou servente que tinha uma apostila e a pessoa tirou questão dali. A pessoa, assim, sem experiência na área. E nós, professores, estamos sujeitos a algumas bancas que fazem isso. Eu não estou julgando que a IBAN faz isso, não. Mas eu já vi situações em que qualquer pessoa lá elabora, pega questões e fazem questões. Então, a pessoa, você acha que a pessoa que vai elaborar tá ganhando uma mixaria para elaborar a questão, vai ficar morrendo, estudando 2, 3, querendo explicar onde trouxe. Então, assim, ela pode pegar de 2010, nem ter noção do que é plano nacional, municipal, diferença e data, copiar um texto e fazer uma questão. Aí você tem que ficar atento se a questão está se referindo ao de 2010 ou de 2015, porque tem diferença, ok? Na de 2010, copia 5 diretrizes da Constituição. Na adequação, copia, fala que vai adequar as 10 diretrizes do Plano Nacional. Na de 2010, fala que quem vai avaliar e acompanhar é as autoridades constituídas, a comunidade escolar e a sociedade civil. Aqui fala que é o Fórum Municipal de Educação. Agora, aqui tem metas e estratégias. Lá no outro não tinham. As metas e estratégias eram dentro de cada etapa ou modalidade. Então, só atenção a esse detalhe para vocês não comer mosca na hora da prova, porque o elaborador fez uma questão baseada na lei sem verificar a sua atualização. Um plano municipal, isso aqui eu errei, tá? Não é plano municipal não, agora é diretrizes curriculares nacionais. Vamos lá, diretrizes curriculares nacionais, as DCN de 2010. Eu tô falando das diretrizes para a educação básica, mas lembrando que o documento que tem o link que tá ali no material de vocês é o link daquela de 500 páginas que tem todas as diretrizes. Mas creio eu que o foco é as diretrizes para educação básica, beleza? Porque vocês que estão fazendo prova para professor de disciplina específica, tipo assim, você vai fazer questão sobre diretriz de educação infantil, então tá tudo isso dentro daquele livrão. Então eu peguei as diretrizes para educação básica, a base de tudo. Só dando uma resumão aqui, resolução de número 4, de 13 de julho de 2010, definiu as diretrizes curriculares nacionais para educação básica. Agora, objetivos das DCNs para educação básica. Essas diretrizes curriculares nacionais para educação básica têm por objetivo sistematizar, deixa eu pegar aqui o pincel, desculpa, gente. Sistematizar, os princípios e diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco sujeitos que dão vida ao currículo. Então, o que as DCNs fazem? Elas pegam pega a Constituição, pega a LDB, os PCNs, tudo que foi feito em relação a diretrizes, currículo e lei, e traduz em forma de ações e orientações que vão permitir uma prática mais avançada, aprimorada e contextualizada. Segundo, estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formação e execução de avaliação do PPP da Escola de Educação Básica. Orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais de educação básica, os sistemas educativos, os diferentes entes federados e as escolas que integram. Como que vai capacitar, fazer a formação inicial de licenciados? Como as faculdades que ofertam curso de licenciatura devem trabalhar? As diretrizes vão dar um norte para isso. Vão nortear a formação inicial e continuada nas universidades, nas escolas e nos sistemas de ensino. Um esclarecimento e informação. As diretrizes curriculares nacionais específicas para as etapas e modalidades, ou seja, etapas, educação infantil, diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, diretrizes curriculares nacionais para ensino fundamental, diretrizes curriculares nacionais para ensino médio, e das modalidades, diretrizes curriculares nacionais para educação de jovens adultos, educação especial, educação do campo, educação indígena quilombola, educação profissional e tal, elas devem evidenciar o seu papel de indicador
de opções políticas, sociais, culturais e educacionais e a função da educação na relação com o projeto de nação, tendo como referência os objetivos constitucionais, fundamentando-se na cidadania e na dignidade da pessoa, que pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. Então, as diretrizes de todas as etapas e modalidades, elas devem reafirmar o mesmo compromisso com a educação cidadã, a educação para a sociedade, pensando no projeto de nação, pensando num projeto de país. Referências conceituais. Esse aqui é mais um ponto importante. As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia de todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com os princípios de... Das DCNs para a educação básica são apresentados 11 princípios para a educação. Então vamos lá. Igualdade de condições para acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar cultura, pensamento, arte, saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e aos direitos. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma da legislação e das normas dos respectivos sistemas de ensino. Na legislação é artigo 14 da LDB. E aqui nas DCNs fala sobre gestão democrática. Tem um capítulo que fala só da gestão democrática. Garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Então, esses princípios estão bem parecidos com a Constituição, com os princípios da LDB também. Mas pode perguntar quais são de acordo com as DCNs. Agora, só para a gente fechar aqui DCNs, são elementos constitutivos para operacionalização dessas diretrizes. Então, o que é necessário e constitui a operacionalização? Para que as DCNs de fato aconteçam, vários aspectos da escola devem trabalhar em conjunto. Que aspectos, que elementos são esses? Projeto político-pedagógico, regimento escolar, sistema de avaliação, gestão democrática e a organização da escola, o professor e o programa de formação docente. Então vamos lá. Esses elementos tem aqui nas DCNs uma parte que fala só sobre eles. Tem uma parte que fala só sobre projeto político-pedagógico, que é essa que está mostrando aqui embaixo. Uma parte que fala só sobre regimento escolar. Uma outra que fala sobre sistema de avaliação, avaliação geral, institucional, avaliação da aprendizagem, gestão democrática e organização da escola. Tem uma parte que trata só de gestão democrática. O professor e o programa de formação tem uma parte que trata só disso nas DCNs. Eu não vou falar aqui, mas eu estou mostrando que tem e pode cair perguntas sobre esse tema. Embora eu creio que na prova não vai ser cobrado temas assim do PPP, da avaliação, mas sim o que as DCNs acreditam, mais sobre as DCNs em si, mas pode cair. Só para mostrar para vocês como que funciona o detalhamento desses elementos nas DCNs, vamos lá. O projeto político-pedagógico interdependente da autonomia pedagógica, deixa eu abrir aqui porque eu quero riscar, essa é uma definição de currículo, não, de projeto político-pedagógico. O que é o projeto pedagógico, como ele é, então eu vou grifar isso aqui para a gente anotar. O projeto político-pedagógico, interdependentemente da autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira da instituição educacional, representa mais do que um documento, sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social. Então, o projeto político-pedagógico é um meio de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social, ok? Então, depois você vai ver mais isso nas DCNs, passa o olho lá. Vamos falar sobre Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa querida LDB. Alguns pontos importantes aqui no artigo 4º. Eu vou focar no artigo 4º, porque o artigo 4º teve modificação no ano passado e também já teve modificação nesse ano. Eu vou passar bem rápido e vou dar foco naquilo que é mais importante. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... O artigo 4º fala das garantias do Estado com a educação. O artigo 3º fala sobre os princípios, mas o artigo 4º das garantias. O que deve ser garantido? Educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Por que está pré-escola? Porque a educação infantil, enquanto etapa, ela está representada na educação básica. Mas o que faz parte da educação obrigatória, que tem que estudar a básica? Só a pré-escola, a creche não.
Então, você vai ver aqui o artigo 4º falando que a pré-escola faz parte, e lá no artigo 21 você vai ver falando que educação infantil faz parte. Mas nenhuma está errada, as duas estão certas. Por quê? A educação infantil está, só que ela não está toda, está representada. Então, se a gente vai num jantar de família, com várias famílias da igreja, então, na sua família, não foi todo mundo. Só foi 2 membros da família. Mas na hora que falar quais famílias estão presentes, a minha família é Teodoro. A família Teodoro está presente. Se fosse detalhar, está presente o Davi e a Patrícia. Então, assim, a parte representa, faz uma representação do todo. E é isso que o artigo 21 fala. Educação infantil, mas é representado pela pré-escola. Continuando, garantias. Deve garantir educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos. Pode ser pergunta, até que idade? Até 5, porque 6 anos vai para o ensino fundamental. Deve garantir atendimento à educação especializado. Como que isso aqui pode cair em questão? Isso aqui vai cair em questão perguntando qual público-alvo ou onde deve acontecer. 2 perguntas aqui. Atendimento à educação especializada é destinado a que alunos? Quais alunos são público-alvo da educação especial? Alunos com deficiência, alunos com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Como que vai acontecer de forma transversal, que atravessa as disciplinas, os currículos, as modalidades e as etapas? Onde? Preferencialmente na rede regular de ensino, preferencialmente na escola. Pode ter em centros especializados, mas isso aqui você vai ver detalhado na legislação para educação especial. O aluno tem direito, deve garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística. Deve garantir oferta de ensino noturno regular, não é o EJA, não, regular mesmo. Deve ter ensino noturno regular para aquela pessoa que já é jovem, não está atrasada, mas que trabalha. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, agora sim, com características e modalidades adequadas. Atendimento a educando com programas de material didático, transporte, alimentação, por exemplo, livro didático, tem, por exemplo, o Bolsa Família, que abrange o material, o transporte, que tem o PNAT, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, a Assistência à Saúde, tem alguns programas da Secretaria e do Ministério de Saúde que estão em convênio com o Ministério da Educação, por exemplo, o Olhar Brasil, o Brasil Carinhoso. O Olhar Brasil, por exemplo, faz exames de vista para fornecer óculos para comunidades carentes. Padrões mínimos de qualidade, agora vamos lá. Isso aqui mudou, pessoal, ano passado, mas não é uma mudança muito drástica. Nós tínhamos esse artigo até aqui. Só até aqui. Jesusinho. Padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino. O que é isso? Tem um padrão mínimo de qualidade que vai ser baseado na descrição. Tantos alunos eu tenho que ter isso no mínimo, tal espaço, tal recurso, tal alimentação, tal material, tal professor. Então, deve ter um padrão mínimo de qualidade. Aí, o que fez? Acrescentou, complementou, deixando um pouco mais detalhado no ano de 2020. Então, não mudou o artigo, apenas acrescentou um pouco para ficar mais detalhado. Ou seja, a gente deve padrões mínimos de qualidade e definir o processo de ensino e aprendizagem adequado à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de um mobiliário de equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Levou para a educação especial, levou para a educação geral, detalhando que deve ser adequado e sempre que preciso vai estar adequado à idade, à necessidade daquele aluno, provendo material, provendo mobiliário adequado para aquilo que ele precisa. Continuando, deve garantir oferta de ensino noturno regular. Ih, gente, eu botei 2 vezes. Vamos lá. Vaga na escola pública de educação infantil ou fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade, ok? Então aqui, na LDB fala vaga na escola mais próxima. Só que isso aqui, pessoal, na prática não acontece, porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei anterior à LDB, 1990, a LDB de 1996, o ECA fala que vaga na escola pública próxima de sua residência, garantindo-se aos alunos que são irmãos e estudam na mesma etapa, vaga na mesma escola. O ECA está mais detalhado, inclusive essa inclusão dos irmãos na mesma escola é recente. Então, na prática pode acontecer sim, tá? No bairro tem uma escola que fica a 2 quilômetros, a outra a 1,5 km. Você pode ir para qualquer uma das duas. Vai entrar na justiça. Não adianta, porque o ECA dá precedente para interpretar a escola próxima, somente próxima, ok?
Agora vamos lá, 2022, o que acrescentou? Né? 2022 teve uma mudança na LDB que a gente fala sobre alfabetização plena. O que seria essa alfabetização plena? Deve ser garantido alfabetização plena e capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica como um requisito indispensável para que sejam efetivados os direitos e os objetivos de aprendizagem para o aluno. Ou seja, a alfabetização plena deve ser garantida porque é um requisito indispensável para que ele tenha a sua formação completa e ideal. 10. Educação digital. Esse aqui foi de 2023, tá? Inseriu agora há 2 semanas. Foi incluído, deve ser garantida educação digital com garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com desenvolvimento de competências voltadas para o letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Então deve ser garantida uma educação digital, uma educação que vise alfabetizar digitalmente as pessoas, trazer conhecimento, mais que isso, fornecer escolas, internet de qualidade, em alta velocidade, adequada ao processo de ensino. Foi acrescentado um parágrafo único aqui também, para efeitos do disposto nesse inciso aqui que a gente leu da educação digital, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital devem prever meios, técnicas, ferramentas que fortaleçam o papel do aluno e do professor nesse processo de aprendizado mútuo, ok? Então, para que isso aconteça, educação digital, a relação da educação digital com a aprendizagem deve prever tudo que for necessário, todos os meios possíveis, um planejamento completo para que professor e aluno se desenvolvam nesse processo. Um outro ponto importante é a educação bilíngue de surdos, que foi incluído em 2021, mas que mudou estruturalmente a organização da educação nacional, pois acrescentou mais uma modalidade. E vale destacar aqui que lá nas DCNs, nós temos modalidades de educação. Educação de jovens adultos, educação especial, educação à distância, educação do campo, educação indígena, educação quilombola, educação profissional e tecnológica. São essas 7. E a educação bilíngue de surdos foi incluído como uma nova modalidade. Se você for nas DCNs, não atualizou. Lá não tem a educação bilíngue como uma das modalidades. Lá está apresentando todas. Mas onde que está isso? Na BNCC. No artigo 3º, onde tem os princípios, foi acrescentado um novo princípio: respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência. Aqui vem falar a modalidade, o que é educação bilíngue. Entende-se pela educação bilíngue de surdos para os efeitos da lei a modalidade de educação escolar oferecida em Libras, como primeira língua, e em português escrito como segunda língua em escolas bilíngues, em escolas regulares, escolas especiais. Então, é essa modalidade, ok? Eu não vou ler isso aqui para a gente ganhar tempo, tem todo o detalhamento, depois se dá uma lida. Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão é um marco na conquista de direitos da população especial do país. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, tem uma parte introdutória e eu acredito que o que pode cair? A parte introdutória dos primeiros artigos, do 1º ao 4º, e a parte que trata da educação. Eu vou pincelar isso aqui e mostrando o que pode cair, mas você vai fazer uma leitura do que eu coloquei aqui, bem detalhado. Você vai estudar os conceitos. O que mais cai são os conceitos presentes na LBI. Porque quando bate o olho na lei, logo de cara, um dos primeiros artigos ali fala de conceito. O que significa isso? O que significa isso? Isso, gente, ó, isso é um chama para elaborador de questão. Ele bate o olho, ó, e eu falo isso pelo que eu observo. Então, por todas as questões que eu observo, que eu estudo, que eu respondo de LBI, o foco é aqui. A maioria está aqui. Vamos lá. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar, promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, ou o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Então, deficiência é um impedimento de longo prazo. Tem uma deficiência física. Por exemplo, quebrou um braço. É deficiente? Não. Porque está com gesso, está limitado, mas é de curto prazo. Agora, as pessoas que têm uma limitação de longo prazo, físico, sensorial, sentidos, né? Visão, audição,
Então, intelectual são as pessoas com deficiência intelectual. Então, essas pessoas com impedimento permanente e de longo prazo são consideradas pessoas com deficiência. Agora, artigo 3º é aqui, pessoal, aqui que vocês vão estudar. O que vocês vão estudar? Para a gente garantir nosso tempo, eu vou passar para vocês a ideia. O artigo 3º, ele fala alguns conceitos. O que são alguns conceitos? E o que pode cair? Falando assim, o conceito XXX enumere conforme a outra coluna. Aí você vai ler e vai identificar o que é acessibilidade, o que é desenho universal. O que traz aqui? Olha os conceitos, são muitos. O que é acessibilidade? O que é desenho universal? O que é tecnologia assistiva ou ajuda técnica? O que são barreiras? Os tipos de barreiras, ok? Olha os tipos de barreiras. O que é comunicação? O que são adaptações razoáveis? O que são elementos de urbanização? O que são mobiliários urbanos, mobiliário urbano? O que é pessoa com mobilidade reduzida? O que são residências inclusivas? Olha o tanto de conceito. E já está definindo o que é isso, o que é aquilo. 11. Moradia para a vida independente de pessoa com deficiência. Atendente pessoal, quem acompanha vai definir isso aqui. Profissional de apoio escolar. Acompanhante. 14 termos que você deve reforçar. Então, professor, o que eu vou fixar da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão? Você vai fixar esses 14 conceitos. Por quê? Pode cobrar assim, analise quaisquer componentes de obras de urbanização. Aí você vai enumerar lá, elementos de urbanização. Então, isso aqui eu tenho... gente, eu acho que pode cair isso aqui. Eu creio assim, que se cair, vai cair desse artigo 3º aqui, tá? Sobre Lei Brasileira de Inclusão. Mas pode cair outro. Então, você vai ler isso aqui depois, porque se eu for ler e explicar, vai uns 10, 15 minutos da live. Eu prefiro mostrar o que vocês vão focar. Agora, vamos para a parte que trata da educação. Na LBI tem uma parte que trata da educação. Vamos lá. Artigo 27. A educação constitui um direito da pessoa com deficiência assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis em aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. É devido ao Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a saúde de toda forma de violência, negligência e discriminação. Então, a educação é um direito da pessoa com deficiência. Ela deve ser desenvolvida com o apoio da família, do Estado, da escola, da comunidade escolar e da sociedade em geral, para que aquele aluno tenha assegurado o seu direito. Aqui vem falar sobre o que deve ser feito pelo governo, pelo sistema de ensino e pela administração pública para assegurar esses direitos. Então, o que você vai pegar? Você vai dar uma estudada no artigo 1, 2 e 3, e você vai vir no artigo 27, 28 e vai ler todos esses incisos aqui, tá vendo? Todos os incisos que estão aqui até o parágrafo 1º, ok? 18 incisos, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Artigo 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, público e privado, devem ser adotadas as seguintes medidas: atendimento preferencial à pessoa com deficiência, disponibilização de formulário de inscrição, disponibilização de provas acessíveis, tudo isso aqui, dá uma olhada. Pode cair, isso aqui é menos provável, mas vai que cai, ok? Vamos falar sobre o ECA, o que o ECA nos fala. Estamos caminhando para o final e olha só, quem já está aí até agora, galerona que chegou aí, obrigado, tá, por participar, e eu quero parabenizar você, porque você separou um tempo do seu dia hoje para poder participar desse momento de aprendizado. E eu quero que você dê um like nesse vídeo, ó, tem mais gente assistindo do que like, então coloque seu like aí. Se você está chegando pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal. Aqui a gente tem toda semana conteúdos, conhecimentos pedagógicos, dicas para concursos e vão te ajudar com certeza. E você que está aqui ainda e não compartilhou, eu pego o link desse vídeo e compartilhe com o teu colega no grupo de professores da tua escola para a gente acompanhar vocês. Olha só, prova de Saquarema, domingo, pessoal, eu tô na igreja, então de manhã à noite.
Então eu não consigo fazer vídeo no domingo. Mas se vocês me mandarem foto, eu não sei se pode pegar ou não a prova, mas se puder, vocês me mandem as questões. E mandando as questões, tiram uma foto assim bem legível. E eu vou tentar na segunda-feira fazer um vídeo de correção. Pelo menos dessa parte aqui. Outra coisa, eu tô dando umas dicas aqui do que pode ser cobrado. Se cobrar uma coisa que eu falei que vai cair, eu quero te pedir um favor. Você vai pegar a foto, vai escrever, na hora que você responder a questão, você vai escrever assim, Prof. Davi, vai tirar uma foto, vai postar no Instagram e vai me marcar, que eu vou repostar a sua foto. Então, se uma das dicas que eu dei aqui hoje te ajudar a responder uma questão específica, lá, isso aqui, para o professor falou que ia cair, você escreve lá, Prof. Davi, tira uma foto, põe no story e me marca. Que eu vou repostar e vou mandar uma mensagem para você lá comemorando a sua questão que você acertou. Agora, pensa se estiver errado. Já aconteceu da pessoa errar, mas a maioria acerta. Pode ficar preocupado. Se tiver errado, não compartilhe, não. Só te manda a mensagem para os outros não falar nada. ECA. Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o ECA geralmente cobra a parte da educação e a parte introdutória. Só que eu tô vendo, assim, uma ampliação do leque de conteúdos do que está sendo cobrado sobre o ECA. Então, assim... Vocês vão dar uma lida em tudo, mas foca artigos principais até o 18 ali do direito à integridade física, à inviolabilidade, e a parte que trata dos artigos da educação e profissionalização, ok? Então vou mostrar para vocês um pedacinho aqui bem básico. O que pode cair no ECA? No artigo ali 12, 13, 17, 18 fala: o direito à liberdade compreende. Então tem vários tópicos. Pode cair uma questão falando do direito à liberdade, perguntando quais os direitos abaixo compreende. Você vai marcar qual é verdadeira e falsa e vai marcar quais estão corretas. Ou vão colocar várias, vão colocar uma errada para você marcar a errada. Pode também perguntar o que é castigo físico, ok? O que é tratamento cruel ou degradante. Então, o que consiste nisso? O que é? Quais os tipos? Qual é verdadeiro e qual é falso? Foca nisso nos primeiros artigos. O que é criança? A pessoa com até 12 anos incompletos. O que é adolescente? O indivíduo de 12 a 18 anos. O ECA só aplica a pessoas de até 17 anos? Não. Até 18 anos. Não aplica. As medidas do ECA podem ser aplicadas a pessoas de até 21 anos, em casos específicos. Que casos são esses? Quando a pessoa cometeu um ato infracional, uma medida assim, quando era adolescente, se ele for julgado nesse período até 21 anos, ele vai ser submetido ao regime jurídico do Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre ato infracional. O que é um ato infracional? É a conduta descrita como um crime ou uma contravenção penal praticada por crianças e adolescentes. A criança e adolescente, o adolescente ele é inimputável, ou seja, não pode imputar a ele um crime hediondo, um crime. Então ele vai para a medida socioeducativa. Já a criança não é medida socioeducativa. A medida aplicada para crianças é uma outra medida que vai para a família adotiva, vai para a casa de abrigo, é outra situação. Então, lembra disso, tá? Sobre a aplicação para outros casos, é quando cometeu na idade. Então, considera-se a idade na data do fato. Tem uma musiquinha que eu fiz sobre o ECA, sobre essa questão da idade. Olha só, artigo 103, 104 e 105 do ECA. Grava aí. No artigo 103 é um ato infracional, a conduta como crime ou contravenção penal são penalmente inimputáveis, ouça bem quem eu direi, os menores de 18 sujeitos a esta lei. No artigo, a medida aplica... São penalmente... Considera-se ainda, no artigo 104, a idade do adolescente a datar do fato... Esqueci, a medida, no caso de criança, não é medida comum, corresponde ao previsto no artigo 101. É mais ou menos isso aí. Vamos para a parte da educação do ECA, ok? No final aqui a gente quer dar uma palavra para vocês, muito importante, então se liga e fica até o final. Do direito à educação, cultura, esporte ao lazer. A criança, no artigo 53, tem direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E o que é assegurado
a essa criança e adolescente: igualdade de condições para acesso e permanência da escola, direito de ser respeitado pelos seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito de organização em participação em entidades estudantis, o Grêmio Estudantil, que é um dos órgãos colegiados da escola, acesso à escola pública gratuita, olha aquilo que eu falei lá, próxima de sua residência, não é mais próxima, a LDB fala mais próxima, aqui fala próxima, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Isso aqui é 2019, tem poucos anos, ok? Então vamos lá, só deixa eu dar uma frisada aqui, no inciso 3º dos direitos do adolescente referentes à educação. Contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares. Eu sempre falo isso, mas é sempre bom lembrar. Isso aqui é uma casca de banana, porque quem não estuda o ECA escorrega. Pensa, o cara nunca não leu, chegou lá na prova de paraquedas, aí falou, o aluno pode contestar o critério avaliativo, contestar, e pode recorrer à instância superior? Não, pode sim, tá ok? Pode. Se o professor corrigiu errado a prova dele, se dividiu a nota de forma injusta, ele pode, professor, dar uma revisada. Se o professor se recusar, ele pode recorrer ao pedagogo, ao diretor da escola, beleza? Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição de propostas educacionais. Os pais têm o direito de saber do que está sendo feito, como vai ser a avaliação, o que a escola propõe, mas também participar da elaboração dessa proposta. Então vamos lá para o artigo 53A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, em 2019, foi acrescentado aqui, foi perto dessa mudança essa mudança aqui de cima dos alunos irmãos, para frequentar a mesma escola. Então, fala o seguinte: todos devem estudar, trabalhar, fortalecer, criar estratégia política, conscientizar para prevenir e enfrentar o uso de drogas ilícitas. Porque hoje nós temos uma população que tem assim, que tem tido contato com drogas ilícitas muito cedo. E às vezes são situações que poderiam ser evitadas. Não que não pode, cada um pode fazer o que quiser da sua vida. Só que a gente está falando de crianças e adolescentes que ainda tinham o direito de ser preservado para que quando tivesse maioridade fizesse as suas escolhas, cada um com a sua vida. Então todos devem contribuir. Pessoal, esse é um resumo do ECA. Passamos aqui por 51 páginas, passamos de 1 hora de aula. Mas eu quero agradecer você que ficou aqui. Olha só, deixa eu abrir a tela aqui. Falar com vocês. Pessoal, no dia da prova, fica tranquilo, vai na fé. Não come besteira para você não ficar com dor de barriga. Não faz caminhada, exercício físico para doer o seu corpo. Não faz, porque isso vai te atrapalhar. Vai bem, vai antes pro local da prova. Não dá carona para um monte de gente que vai fazer um monte de escola. Você vai passar deixando todo mundo, você vai chegar atrasado na sua. Então, cuidado, vai tranquilo, durma bem. Tenta não estar ansioso para dormir. Tenta desligar o celular umas 2 horas antes de dormir para dormir bem, ok? E no dia da prova, vai na fé, que Deus esteja abençoando vocês. No domingo de manhã eu vou estar orando por vocês. Eu vou pedir a minha igreja também que ore nesse dia, orando por vocês pela realização dessa prova. E, por favor, me deem notícias. Para encerrar, pessoal, quero falar uma coisa com vocês. Nós temos na nossa plataforma cursos de formação para conhecimentos pedagógicos. Então, você que vai fazer um outro concurso, entre na plataforma do professor Davi. Lá você tem um curso pedagógico com mais de 120 aulas de quase todos os temas que pode te ajudar em qualquer concurso. Inclusive, tudo isso que eu falei que hoje tem aula detalhada, entre outros temas do edital de vocês, das partes específicas. Mas eu quero encerrar esse momento aqui orando por vocês. A gente está na aula pública, né? Na aula gratuita, então eu tenho esse direito. Eu quero pedir com muito respeito e carinho, licença a qualquer aluno que não for cristão, mas a oração é a minha forma de desejar bênçãos para vocês, ok? Senhor, obrigado por esse dia, pela oportunidade de estarmos reunidos nessa sexta, mesmo que virtualmente, obrigado. Quero que o Senhor abençoe a vida de cada estudante, de cada aluno que vai fazer essa prova. Eu quero pedir que você esteja guardando-os desses dias finais, dando tranquilidade, acalmando o coração, que a família dê suporte, que a família não gere problemas
para eles se estressarem. Eu quero pedir que o Senhor esteja permitindo que eles durmam bem, estejam bem. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor leve eles em tranquilidade, que no dia da prova eles estejam tranquilos e que o Senhor traga a luz do conhecimento deles, a memória deles, aquilo que eles estudaram. Eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando, acima de tudo, a nossa vida e a forma como entendemos o Teu plano para nós. Que, acima de tudo, sempre se cumpra em nós a Tua vontade. Sabemos que na hora e no tempo certo, o Senhor é quem abre as portas que precisamos e que assim seja na vida de cada aluno aqui. Eu agradeço por tudo, peço perdão por nossas falhas e oro em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado por participar aqui. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão, muito bem nessa prova. Eu só quero já saber dos resultados, saber como que vocês vão sair nessa prova. Valeu. Não sai sem deixar seu like e mandar essa live aqui, o link para um colega, beleza? Tchau aí, já deixa o nome quem chegou depois. Tchau, pessoal, galera aí de Saquarema, Cabo Frio, região, Rio das Ostras. Valeu, pessoal, brigadão. Até a próxima, tá? Acompanhe no Instagram, que no Instagram eu vou conversar com vocês mais sobre a prova. Professor.Davi, tô lá, hein? Tchau, pessoal!